CBN Saúde e Nutrição. Roberta Larica já está aqui no estúdio conosco. Roberta é nutricionista, especialista em saúde da mulher. Quadro novo, nós já estamos há pelo menos 2 semanas aqui, né? Trazendo às segundas-feiras uma promessa de a gente melhorar nossa qualidade de vida pelo alimento, pela nutrição. E a nossa e de toda a nossa família, das pessoas que a gente consegue influenciar. Roberta, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Agora com um quadro novo, onde a gente vai descomplicar a alimentação do dia a dia, mas trazer realmente o foco para a prevenção de doenças, para a melhora da nossa qualidade de vida, da saúde. Porque o que a gente planta hoje é o que a gente vai colher no futuro. E nunca é tarde para mudar hábitos. E aí eu sempre falo, né? A gente tem um quadro aqui de oportunidades, às segundas-feiras, que a gente fala de recomeços no trabalho, na carreira. Segunda-feira é um dia excelente também para a gente repensar como a gente está nutrindo a nossa vida, né? A nossa alma, o nosso corpo, porque a gente não nutre só o corpo, a alma também, né? É isso aí. Eu falo que a alimentação, ela precisa fazer parte daquela rotina. Sabe quando você faz o planejamento, assim, do seu filho, a atividade física, o dever de casa, o horário da escola, o nosso trabalho, as nossas metas da semana, por que não incluir a alimentação nesse processo? Então, o que eu vou comprar no supermercado, o que eu vou comprar na feira, qual vai ser o prato do almoço, do jantar? Acho que as boas escolhas começam por aí e, claro, o alimento é o combustível do corpo, né? Isso aí. E o que é legal, gente, e que a Roberta, ela está se propondo a responder as dúvidas de vocês, viu? Vocês é que pautam a Roberta aqui semanalmente no nosso quadro de saúde e nutrição. E uma contribuição que chegou na última semana que nós falamos assim, meu Deus, a gente tem que avançar um pouco, né, nessa estratégia, que são alimentos que parecem perfeitos, né? Inclusive já foram até sugeridos, incorporados em algumas dietas alimentares e que não são essa bala aí como a gente imagina, né? Pois é, Fernanda, acho que a nutrição ela é repleta de mitos, né? Então, eu acho que também fases, né? Tem 23 anos que eu trabalho com nutrição funcional, né? Na parte clínica. E eu vejo que, assim, já entrou dieta low carb, dieta que era só bicho-planta, dieta que era só gordura, depois só proteína, jejum, low carb, né? E a gente vê que o que realmente fica é a individualização do tratamento, porque cada pessoa responde de uma forma, mas o equilíbrio. As boas escolhas. E é exatamente o que eu vim trazer aqui para os ouvintes, desconstruir um pouquinho esses mitos. E, na verdade, Fernanda, até uma das questões que o ouvinte, né, já trazendo para o assunto, falou foi sobre a tapioca, né? Tapioca. Tudo depende na nutrição também. Não tem vilão e mocinho. Tem o que é que você vai colocar nessa tapioca. Então, depende. Se a tapioca está pura, é uma coisa. Se eu vou rechear essa tapioca, aí já é outro processo. Entendido. Vamos começar pela tapioca, então? Foi a sugestão de uma ouvinte na última semana. Ela disse que ela tem a tapioca como uma estratégia alimentar, né? E ela substitui, do ponto de vista dela, ela estava substituindo alimentos ruins. Ela falou, olha, eu uso a tapioca no meu café da manhã. Aí você falou, tapioca é farinha branca. Isso aí. Pronto, aí acendeu aquela luzinha pra gente. Meu Deus. Cuidado com a glicose. Pois é, exatamente com essa mudança também na nutrição, de começar a criticar um pouco a ingestão excessiva de glúten, porque o glúten é uma proteína presente nas farinhas, né, no trigo e tal, e pode gerar inflamação intestinal, piorar doenças inflamatórias. Veio a história da tapioca. Vamos começar a trocar o pão por uma tapioca, porque é uma farinha que não contém glúten na composição. Só que quando a gente troca uma farinha de trigo branca por uma tapioca, na verdade eu estou trocando pela mesma carga glicêmica, um alimento também calórico e de alta capacidade de gerar o quê? Um processo de aumento da sua glicose sanguínea. Perfeito. Então, o que eu chamei a atenção? A gente tem que ter o cuidado, porque se o objetivo é baixar o glúten, retirar o glúten, a troca da farinha pela tapioca pode ser uma boa escolha. Porém, se a gente for pensar pelo lado saúde, né? O corpo, ele tem um trabalho natural, né? De tentar equilibrar os nossos níveis de glicemia para que a gente tenha saúde ao longo da vida. E algumas escolhas, fatores do nosso estilo de vida vão gerando desequilíbrio da nossa glicose. E aí, por que eu chamo a atenção na história da tapioca? Porque quando a gente ingere alimentos que têm uma alta capacidade de aumentar os níveis de glicose numa velocidade muito rápida, que é chamado alimentos de alto índice glicêmico. Essa tapioca, ao ser ingerida, ela vai provocar o quê? Um aumento muito rápido do açúcar no sangue.
o que o meu corpo vai fazer? Produzir insulina para tentar combater. Se eu não for gastar essa caloria, vamos dizer, essa energia toda de carboidratos ali, fazendo uma atividade física, a tendência é que essa glicose fique mais alta, o meu corpo não vai conseguir produzir insulina de forma adequada, normalizar esses níveis. Existe uma propensão a acumular aquela gordurinha abdominal, que tem uma relação com a glicemia mais alta, e com o tempo estimulando demais o meu pâncreas a produzir mais insulina, mais insulina, mais insulina. Pode chegar um momento que eu tenho uma resistência insulínica ou até um diabetes. Então, aí vem o alarme, né, a luzinha vermelha. Por que não trocar 100% dos seus carboidratos pela tapioca, ou por que combinar a tapioca? Porque o grande segredo, quando a gente pensa assim, controlar peso, reduzir o acúmulo de gordura visceral, uma mulher que está na menopausa, que tende a ter maior aumento dentro dos níveis de glicose, de insulina, até pelos desequilíbrios hormonais, tem uma predisposição a desenvolver um diabetes. Uma grávida pode estar exposta a um diabetes gestacional, ou até mesmo um diabético que está, né, fazendo um trabalho de controle glicêmico. A gente precisa ter o cuidado ao ingerir esses carboidratos, combinar adequadamente, para que a gente faça uma curva mais leve da glicose no sangue, do açúcar no sangue. Quanto mais equilibrado estiver esse açúcar no nosso sangue, menos essas questões vão existir na minha vida. E é verdade, Roberta, que para combater isso você tem que associar imediatamente a proteína a esse carboidrato? Exatamente. Assim, acho que uma grande saída, até respondendo a pergunta do ouvinte, o que eu faria? Ou mistura essa tapioca com ovo, então faz a famosa crepioca. Vou usar 2 ovos batidos com uma colher de tapioca, uma colher de parmesão ou de chia e vou jogar na frigideira. Vou fazer a panqueca, seria uma boa opção. A outra opção, eu vou fazer o disquinho da tapioca, vou regar com bastante azeite ou um pouco de manteiga, que é gordura, e vou rechear essa tapioca com ovo, com frango desfiado, ou seja, proteína e gordura. E aí sim, aí a gente chama de controle glicêmico da refeição, porque o carboidrato sozinho ele tem um efeito no sangue. Quando ele está misturado com proteínas e gorduras, ele já não tem essa força toda. É como se eu tirasse o poder dessa tapioca e subir a minha glicemia. E aí ela vai ser digerida lentamente no sangue. Perfeito. Então, a gente... E aí, até então, chegamos a 2 outros vilões dessa história, a manteiga e o azeite. A gente não condena eles, porque a gente acabou de regar. De jeito nenhum. O azeite é uma gordura muito boa, claro, tem as suas calorias, tem que ser porcionado, vamos dizer, numa dieta. E a manteiga é uma gordura saturada, mas é uma gordura natural, né, proveniente do leite de vaca. Então, não teria problema se consumir, se não tiver nenhuma restrição de colesterol alto, enfim, né? Uhum. Tem uma outra demanda aqui, barrinha de cereal. Aquelas, então, inclusive, que dizem que são hiper mega proteicas. Pois é. Eu falo que, gente, as barras de proteína, né, chegaram no mercado tentando trazer essa praticidade, tanto as barras quanto aquelas bebidinhas proteicas. Gelzinho, né? Tipo gelzinho. E tem uns leitinhos, parece tem uns iogurtezinhos também. Isso, parece uma bebidinha, né, de chocolate e tal. O que acontece? Muitas vezes eles têm a chamada de bebida proteica, barra de proteína, mas quando você vai olhar o rótulo, a quantidade de carboidrato é muito superior à quantidade de proteína. Então, a gente precisa estar atento, porque também são alimentos industrializados, contêm muitos conservantes. Então, ao serem ingeridos, eles precisam ser calculados na dieta ou sejam de forma pontual, sabe? Uhum. Então, e as pessoas usam isso até, muitas delas, né? Pré-treino, pós-treino, e até substituir alimentações por uma barrinha dessa, tipo atingir minha meta ali de proteína do dia. É verdade. Né? E aí até uma dica, assim, como eu falo assim aqui na CBN, é importante a gente ter, né, o equilíbrio. Então a gente pode pensar assim, qual momento, Roberta, a tapioca seria mais indicado? Ou esse tipo de barra seria mais indicado e não iria alterar tanto a minha glicemia? Se você coloca no pré-treino ou no pós-treino, você gastou energia, né? Você teve um gasto de carboidratos, de glicogênio muscular. Então, vai ser interessante, sim, repor naquele momento uma quantidade maior de carboidrato de alto índice glicêmico. Uhum. E lembrar também, Fernanda, que existem, assim, outros alimentos que têm açúcar embutido, sabe? Que não se fala muito. Olha só, vou citar alguns para vocês. Ketchup, maionese, shoyu, molho teriyaki, biscoito, água e sal, vinagre balsâmico,
Meu Deus! Esses alimentos, muitos deles, claro que depende da marca, contém açúcar na sua composição. Às vezes está em um formato de maltodestrina, xarope de milho, né, com algum outro título ali, né, não está, na verdade escrito açúcar, mas é um carboidrato de alto índice glicêmico que a gente precisa olhar. Principalmente quando a gente pensa em uma dieta para uma gestante que está com diabetes, para um diabético, um obeso que está com resistência insulínica, né, uma pessoa que está fazendo tratamento para controle da glicose, tem que ficar atento a esses bolinhos. E a gente substitui isso aqui por zero? Ketchup zero eu já vi. Isso, ketchup zero. Ó, o shoyu, existe o shoyu light e olhar também a composição. O biscoito água e sal, sem dúvidas eu tiraria da alimentação, porque é um biscoito com muito processado, com muita química, né? E um outro alimento também é o mel. Muita gente, às vezes, tira o açúcar e fala, Roberta, eu adoço o suco com mel. Tem problema? Tem problema. Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. É açúcar do mesmo jeito, né? Se você não tem uma glicose alta, faz muita atividade física, ok, dá para usar após a atividade física para recuperação. Mas se você está fazendo uma dieta para controle da sua glicose, da sua insulina, não é indicado. Uhum. Temos mais substituições aí? Então, e aí outra dica também, assim, aqui eu trouxe alguns mitos. Tem perguntinha aqui sobre suco natural. Ah, sim. Suco natural também. Ou refrigerante, qual que você escolheria? Então, entre os sucos, a gente, na verdade, o indicado é sempre beber água e evitar suco, porque o suco ele é um concentrado da fruta, né? Então, ele vai ter um teor maior de frutose. Mas existem as frutas de baixo índice glicêmico. Então, olha só, sucos que não vão aumentar a sua glicose. Suco de limão, suco de caju, maracujá, acerola, são sucos que podem ser consumidos por pessoas que estejam em dieta para controle da glicose. São cítricos? Na verdade, não todos os cítricos, porque a laranja. laranja, por exemplo, vai aumentar a glicose. Então, teria que ser frutas de baixo índice glicêmico. Morango, as frutas vermelhas também são uma boa opção de frutas com baixo teor de frutose e que não vão alterar essa glicemia. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante também trazer para os ouvintes é que a gente está falando, né, da questão do controle da glicose, trazendo o assunto, né, da tapioca, mas lembrar que a atividade física aeróbica é fundamental para o controle dos níveis de glicose. Uhum. Se for pela manhã, melhor ainda. Evitar ficar muitas horas sem comer, então jejum intermitente ou jejum prolongado não é indicado para pessoas que têm uma glicose alta, porque elas vão fazer uma hipoglicemia, depois uma hiperglicemia, e também não comer o tempo inteiro, porque tem gente que belisca, sabe? Fica assim, come uma barrinha, depois come uma frutinha, depois toma um iogurte, e fica aquele pinga-pinga de alimento. O pâncreas não para, né? Não para, você fica estimulando insulina. Então a tendência é ter níveis mais altos de glicose. E a Coca Zero? Pois é, a Coca Zero, a Coca Light, né, enfim, os refrigerantes zero, eles não vão ter açúcar na composição, mas eles vão ter adoçantes. E tem artigos que mostram que adoçantes também podem gerar descompensação da glicose. Então, assim, cuidado. O recomendado, água com gás com limãozinho espremido. O Valdir, ele disse que ele tomou uma decisão radical. Ele cortou completamente o açúcar da alimentação dele. E ele gostaria de ouvir a sua opinião sobre a decisão dele e que tipo de benefícios ele traz para o corpo. Há inúmeros benefícios. Eu acho que o açúcar, diariamente, né, na nossa vida, aquele docinho, né, todo dia um docinho ou açúcar no café, não é saudável, Fernanda. A gente tem vários artigos que falam o quanto o açúcar ele é pró-inflamatório, ele tem uma ação neuroinflamatória também, então até mesmo relacionando aí com doenças neurológicas, Alzheimer, né, que é um diabetes tipo 3 também. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado realmente com o açúcar. O açúcar, ele pode ser retirado, sim. Agora, eu posso ter outras fontes de açúcares saudáveis na minha alimentação. Então, as frutas secas, né? Eu posso usar os carboidratos bons como batata doce, inhame, aipim, uma banana da terra assada que fica uma delícia, fica bem docinha, joga uma canela ali, fica gostoso. Então, e deixar o doce para o final de semana, para um dia que você tiver em uma festa, que realmente tiver muita vontade de comer. O Márcio, ele já é diabético e ele tinha o hábito, ele está te ouvindo, tá? De comer uma laranjinha por dia. Tá errado? Não está errado, ótimo. Pode comer laranja, pode comer manga, todas as frutas. Mas olha, uma dica, a fruta, ela deve sempre vir como sobremesa. Então,
Tomei meu café da manhã com uma fruta, um mamão, por exemplo, de manhã, para as pessoas que gostam. Almocei, vou chupar uma laranja. Lanchei, vou comer um pedacinho de manga. Se você inclui a fruta na sua rotina, sempre como sobremesa da refeição, ou seja, por último, você tem um poder de controlar melhor os seus níveis de glicose. Essa, inclusive, já é uma estratégia legal para quem tem uma glicose elevada, né? Sempre deixar a fruta por último. Vou deixar a pergunta da Márcia aqui, a gente vai para o Repórter CBN e volta para respondê-la. Para fechar o nosso quadro de hoje, ela fala: suco de limão é bom, o problema é que ele precisa de ser adoçado. Eu quero saber como que você adoça o seu, é a pergunta da Márcia. Voltamos já, hein, gente? CBN Vitória. Apresentação: Fernanda Queiroz. 11h03, nós estamos aqui no Tira Dúvidas de Vocês com a doutora Roberta Larica no nosso Saúde e Nutrição. Eu deixei a pergunta de um dos ouvintes, né, de como Roberta adoça o suco de limão dela. Vai lá, explica, Roberta. Olha, eu já assumi aqui na CBN que há uns anos atrás eu era daquelas que pegava o adoçante e espremia, assim, não sabia nem quantas gotas tinha ali, de tanto que ia de adoçante. Hoje eu tomo meu suco de limão com casca, limonada suíça, zero, sem nada. Não boto açúcar nem adoçante. Até geralmente garçom, assim, em restaurante, fala assim: você quer um adoçante? Eu, não, muito obrigada, é puro mesmo. Eu digo que a gente vai educando as nossas papilas gustativas, gente. E eu gosto agora do sabor azedo do limão. Que coisa, né, gente? A gente ainda vai chegar nesse nível de maturidade, né? Vocês vão conseguir. O Antônio está dizendo o seguinte, enfim, ele não está praticando atividade física já há bons anos, o triglicerídeos dele deu muito alto, ele disse: a culpa acho que deve ser da manteiga, né? A culpa do carboidrato, com certeza. Tem outra coisa essa manteiga, às vezes tem um pãozinho onde ele está passando essa manteiga. O Júlio, ele é diabético e ele te ouviu falando do biscoito de sal, que na tua opinião a gente deveria tirar da dieta. Dá para substituir pelo integral ou pelo pão integral? Sem dúvidas. Júlio, eu acho que o pão integral ainda seria melhor, porque a gente consegue no mercado pão integral zero açúcar, mas se você conseguir trocar por ovos mexidos, aí vai ser realmente o pulo do gato para controlar a sua glicose. E o Ramon disse que hoje, ouvindo Roberta, ele entendeu por que a barriguinha dele não vai embora. Ele disse que ele come tapioca, ele coloca até o franguinho, tá? Mas tem um franguinho, tem um queijinho, às vezes um presuntinho. E ele toma um suco de 3 laranjas, pronto. Ah, Ramon, olha só, suco de 3 laranjas é como comer 3 laranjas. Então, água ou suco de limão sem açúcar e come uma laranja. Aí, ó, já tá aí a solução. Tem outro ouvinte aqui, querido, ele tá nos mandando várias fotos de complexos, de comprimidos, tá? Ele mandou de cúrcuma, de semente de abóbora. Saponeto. Isso, e vários outros. Essa é a melhor estratégia para a gente incrementar a nossa alimentação, ou a gente deveria comer isso ao invés de ingerir? Sem dúvidas começaria pela base, que é a alimentação. Então, ajustar as escolhas alimentares desde o café da manhã, controlar o índice glicêmico das refeições, a quantidade de carboidratos que está ali, evitar muitas horas sem comer e evitar também comer o tempo inteiro. Dormir bem e, sem dúvidas, pensando em suplementação, Fernanda, tem sim alguns suplementos que ajudam na glicose. O cromo, o ômega 3, o milnositol seriam boas opções. A berberina também, que é um fitoterápico, mas sempre com orientação do nutricionista. O ouvinte Robson diz que lá em Guarapari, água de coco está custando R$25 2 litros, tá? Na feira. E aí ele deixa algumas outras sugestões, suco de abacaxi com hortelã, de melancia, de manga, tudo isso dá para fazer com água de coco, aí não precisa adoçar. É isso? É verdade. Agora, contém um alto teor de frutose, né? Então, tem que equilibrar. Eu acho que após o exercício, geladinho seria uma boa opção de reposição de carboidratos. Nossa, tem o Joel aqui falando do café da manhã dele. Pão de sal dormido na sanduicheira. Coloca um queijinho e um ovo. Posso? E um fio de azeite. Olha, até controlou bem. Tem bastante proteína, gordura, para compensar o carboidrato do pão francês. E água tônica, doutora? É o Edivaldo. Para pré-diabético, posso ou não posso? Então, a água tônica teria que ser zero, mas ainda prefiro a água com gás, que não contém aditivos nem adoçantes. E o ouvinte Gladys está dizendo: eu vou ter que aprender a adoçar na mente. Fazer de conta que adocei na mente. Isso aí, Gladson, continua com a gente toda segunda, você vai chegar lá. E para finalizar, o Lando, né, ele está aqui comigo falando o seguinte, tô tratando de carboidratos, como é que é? A lata de cerveja tem carboidrato? Tem.
A cerveja, tem carboidratos. né? O álcool em si, né, é um tipo de A açúcar. pergunta dele, ó, é verdade que uma lata de cerveja é igual uma pizza? Em carboidratos falando, em quantidade? Não tanto, depende realmente dessa pizza, né? Mas geralmente a farinha tem mais. Uma pizza inteira vai ter mais que uma latinha de cerveja, sim. Entendido. Agora a gente não é radical ao ponto de falar assim, não coma mais pizza, não tome mais o seu chopinho. Não. Isso tudo que você falou no início, equilíbrio. Isso aí, sempre o equilíbrio, né? De segunda a sexta, planejar a sua alimentação, fazendo essas escolhas. Sábado e domingo, se for consumir esses carboidratos, ter o cuidado de ter uma proteína, ter uma gordura. Vou dar alguns exemplos rápidos. Se você vai comer uma massa, pede um filé com a massa e não um prato inteiro de carboidrato, que seria um prato de macarrão. Então, compensa, joga um fio de azeite por cima. Vai comer um risoto, faz a mesma coisa. Metade do prato de risoto, metade de carne, o azeite por cima. Vai tomar um sorvete, comer uma sobremesa, sempre logo após a alimentação, após o almoço. É um horário em que você vai ter um controle melhor desse açúcar no sangue também. Roberta, muito obrigada mais uma vez, viu? Como a gente aprende, né, com a Roberta aqui. Bom demais, Fernanda. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Agradecer aos ouvintes que participam tanto, assim. Fico muito feliz em estar aqui contribuindo para a saúde de vocês toda semana. É isso. E no númerozinho, ó, gente, do Estúdio CBN, é 992994297, que é o telefone que vocês conversam com a Roberta. Vocês já podem deixar aqui a sugestão para o próximo quadro na semana que vem, que a Roberta vai se preparando para responder, né, as dúvidas de todos vocês. Isso aí, mande a sua pergunta, quem sabe o seu tema não será escolhido, né, Fernanda? Aí. Porque aqui eles que mandam na programação. Obrigada, viu, Roberta? Até Obrigada, segunda que vem. Até semana que vem.